Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora de língua portuguesa, Milena Luiz, das turmas 801 e 802 da Escola Municipal Dr. Newton Alves. Como eu já havia anunciado para vocês, na semana passada, chegou o momento de fazer uma produção textual. E essa produção textual será uma ata. Então vamos observar melhor as características dela. A ata é um documento que registra, resumidamente, com clareza, as ocorrências, deliberações, resoluções e decisões de reuniões ou assembleias. Deve ser reduzida de maneira que não seja possível qualquer modificação posterior. A ata é um documento importantíssimo, então tem que ser muito bem escrito, não precisa ter uma redação, um português mirabolante, mas precisa ser escrito de forma correta. É um documento de valor jurídico, por essa razão deve ser redigida de tal maneira que não se possa modificá-la posteriormente. A ata é de responsabilidade do secretário ou secretária da instituição, seja qual for, seja o Grêmio Estudantil da escola, seja o time de futebol, seja a Câmara de Vereadores, o conselho de classe da escola. Quem escreve a ata é o secretário. Uma observação importantíssima, eu já vi várias vezes pessoas escreverem a ata errada. Ela é constituída de um único parágrafo, porque a reunião é uma só. Então, tudo acontece num único parágrafo. A margem de parágrafo é só no início. Quando a gente começa colocando a data, o dia, o horário, o local, como tudo começou, e ali vai embora até o final sem mudar o parágrafo, inclusive só encerra mesmo após as assinaturas. Os livros de atas são guardados em lugar seguro sob a responsabilidade do secretário e somente sairão do arquivo para o seu exame pelo órgão competente. Então, se, por exemplo, na escola, o litro de ata fica sob a responsabilidade da secretária. Na escola nós temos Rosa, secretária. Então, a responsabilidade do livro de ata é dela. E em qualquer instituição tem o seu secretário. Até na Câmara, como eu falei, tem o secretário. E a responsabilidade é dele. Ou dela, né? Quando se constata erro ou omissão após a redação, usa-se a expressão em tempo, que é colocada após o escrito, seguindo-se a emenda ou acréscimo. Exemplo, em tempo, na linha onde se lê abono, leia-se abandono. Porque a ata não pode conter rasura. Então, se eu escrever errado, eu não posso voltar e riscar nem passar corretivo. Não posso ter emenda nem corretivo. Eu vou corrigir que eu escrevi errado. Por isso que é um momento de muita atenção, muito cuidado para que não haja erro. O termo de abertura faz parte das folhas numeradas e deve ser feito na primeira folha numerada. O termo de encerramento também deve ser feito na última página numerada do livro. A gente pode até encontrar em papelaria o livro ata, geralmente é um livro preto com as páginas brancas e vem numeradas. E você tem que colocar o termo de abertura, colocando quantas folhas aquele livro de ata possui. Por que isso? Porque, como eu falei que ela é um documento jurídico, ela estando numerada, não tem como haver uma remoção de uma folha, porque se houver, aí a gente vai saber que houve uma fraude. Deve ser incluído no termo de abertura da seguinte forma: contém este livro, aí o número de páginas, geralmente são 100 páginas, de 1 a 100 ou de 1 a 50, e assinaladas com a rubrica do presidente, diretor, como segue, tem que colocar o exemplo aqui, e destina-se à transcrição das atas das reuniões, e aí vai explicar do que é, né? Se é conselho de classe, conselho escolar, grêmio estudantil, escola, colégio, com sede ao endereço do estabelecimento, tendo como mantenedor o governo do estado, ou no caso, se fosse no nosso caso, seria o governo municipal, a prefeitura municipal de São João da Barra. As partes de uma ata variam segundo a natureza das reuniões. As mais importantes, as que mais frequentemente aparecem, são as seguintes: título, né? A ata, o número tal, porque ela é numerada de acordo com a quantidade de reuniões. Se ou tiver 10 reuniões, 10 atas. 5 reuniões, 5 atas. A quantidade de reuniões vai determinar a quantidade de atas. Dia, mês, ano e hora da reunião por extenso. Gente, é hora exata. Às 19 horas e
15 minutos ou 13 minutos, não pode ser 19 horas, é a hora exata, tem que ser a hora relógio exata que tudo começa. Hoje, por exemplo, tô gravando esse vídeo, hoje é dia 21 de abril, então aos 21 dias do mês de abril do ano de 2021, às 13 horas e 15 minutos, vou dar meu endereço, na rua São Benedito, 87, estavam presentes, aí tem que colocar as pessoas presentes para tratar da reunião sobre isso, aí vai colocar o assunto da reunião e tudo que foi decidido, determinado naquela reunião. Ao final, não tendo mais nada a declarar, vai ser a assinatura do presidente, né? Ou do diretor do cargo mais alto e logo em seguida do secretário e de todas as pessoas que se fizeram presentes. Aí nós temos aqui um modelinho, porque vocês vão precisar deixar uma atividade lá no portal para que vocês redigam uma ata. Tem um videozinho explicativo, mas é bom vocês olharem esse modelinho, lembrando que ela é feita em um único parágrafo. Então vamos aqui, ó. Técnicas e modelos de escrita. Olha só. A ata é um registro escrito de fatos ocorridos, das decisões tomadas numa reunião. Como escrever a ata? Na elaboração da ata deverá relatar os assuntos por ordem, né, que foram relatados na reunião, reproduzir fielmente o essencial que foi dito e decidido de forma concisa. Lógico que vocês não vão falar assim, Joãozinho espirrou. Mas se Joãozinho discordar do que Mariazinha falou, Joãozinho não concordou com o que Mariazinha falou. Utilizar uma linguagem cuidada e objetiva, sem gírias, português formal. Escrever todos os números por extenso, tá? Tudo tem que estar escrito por extenso. Número da ata, a estrutura da ata. Numa ata é obrigatório constar os seguintes elementos. O número da ata, que vai de 1 até infinito. A data, a hora exata. O local da reunião, a natureza da mesma, por que se reuniram, a ordem dos trabalhos, como começou, às vezes numa reunião pode ter sido iniciado por uma oração, isso também tem que estar registrado na ata. As pessoas que foram convocadas, as que compareceram, tanto aqui presentes e ausentes, quem compareceu, quem não compareceu, caso aquela pessoa que tenha se ausentado tenha justificado, tem que constar em ata que a pessoa não foi, mas justificou. As deliberações, a síntese das principais intervenções, aquilo que foi, né, de fato decidido, as deliberações, as decisões tomadas, como que aconteceu no encerramento, se houve aplauso, se não houve, se houve uma outra oração, cantou uma música, só um exemplo, tá? As assinaturas do presidente da reunião, do secretário e em sequência de todas as pessoas que estiveram presentes na ata. Aqui, vou tentar ampliar aqui para vocês visualizarem melhor, só para vocês terem uma ideia de como ela fica. Lembrando que ela tem que estar toda escrita num único parágrafo, certo? Mãos à obra, não é um trabalho difícil, vocês vão conseguir fazer. Caso tenham alguma dúvida, só me chamar no WhatsApp, certo? Cuidem-se e fiquem com Deus.